Como eu já esperava, ganhei flores no último vídeo, só pra quê? Porque ia ter parte 2 logo. Mais perguntas, parte 2 da missão. Oi pessoal, hoje eu tô aqui para continuar respondendo as perguntas que vocês deixaram nos comentários. Vamos lá! Em um dos nossos últimos vídeos recentes, o Sem Isso, Sem Beta, né? Não tenha um peixe beta sem ver isso, que a gente comentou um pouco sobre algumas dicas aí. O Denilson Pires colocou a pergunta, ele colocou a seguinte questão: quais são esses peixinhos que estão com eles? Acredito que ele esteja se referindo ao peixinho que estava junto com o beta lá no fundo do aquário. No nosso aquário daqui do nosso beta, tem comedor de algas siamês, que é um peixe que é interessante porque a gente compra ele bem pequenininho na loja e ele é super algueiro, né, como o nome já diz, ele vai comendo, limpando as plantinhas e tal, só que ele é um peixe que fica bem grande. A gente aqui tem uma facilidade, né, quando o peixe fica um pouco maior a gente só troca aqui. Esse é o lado bom, né, de trabalhar numa importadora e numa distribuidora gigante de peixes, a gente troca o peixe. Mas em casa a gente só vai ter que ter essa preocupação, porque é um peixe legal, que conviveria super bem com beta, mas é um peixe que fica bem grande, inclusive as pessoas usam até em lagos. Aqui no nosso lago já teve uns que ficaram grandes assim, olha, eles ficam com uns 18 centímetros, ficam bem grandes. Mas dá pra gente ter no nosso aquário. Com beta, até se você tiver um aquário com equipamentos, a gente pode ter qualquer outro peixe. A maioria dos peixes a gente conseguiria colocar com beta. Mas o que vai legal são os pequenos tetras, evita os barbos, que são peixes beliscadores, que vão perturbar o beta. Limpa vidro, vai bem, algum peixinho de fundo, tipo um cascudo, coridora, mas peixes mais calmos para não perturbar muito a paz, porque beta é um peixe bem pacífico, né? Quando está sozinho, ele só tem agressividade com outro beta, dá pra gente associar a outros peixes desde que o aquário tenha filtragem. Porque sem filtro, embora a gente não deva, né, ter os betas sem filtro só os beta. Lembra aquele vídeo que a gente fez falando algumas metodologias para transformar o seu aquário de água doce num marinho? Você deu uma série de dicas, como fazer esse processo. Então, o Diego Lima, ele colocou lá assim: parabéns pelo vídeo, e ele queria saber, ele falou que saberia informar se esse NS12/16 é barulhento? Não é um filtro barulhento, porque ele é tipo um filtro hang-on. Ele vai puxar água para dentro e borbulhar, ele vai trabalhar jogando uma espuma para fora naquele copinho que fica acima do nível do aquário. Não é um filtro barulhento, eu acho que ele é menos barulhento até que um filtro externo convencional para água doce. Não faz barulho, eu diria que não é um filtro barulhento. Todo equipamento de aquário ligado faz algum barulho, mesmo que seja aquele zunido bem baixinho, algum tipo. Aqui até, né, quando a gente grava aqui nessa área externa, tem um equipamento daqui da nossa estufa que faz um barulho, não sei se vocês conseguem perceber, a maioria dos equipamentos vão fazer algum tipo de ruído. E a gente nota à noite, porque durante o dia ninguém percebe, a gente vai dormir lá, ouve e acha o aquário barulhento. Mas entre as coisas barulhentas do aquarismo, acho que um skimmer não seria. Não é muito barulhento, é meio normal para aquário, vamos dizer assim. Eu mesma tenho um aquário marinho com SAMP traseiro, eu tenho um skimmer desses e eu ouço só à noite um barulho da movimentação da água, do skimmer eu não ouço. Então acho que ele é bem silencioso. Também no mesmo vídeo que a gente fez do beta, né, não tenha um peixe beta sem ver isso, o Cleverson Bertelli, ele falou assim: minha dúvida é sobre zeolita, posso usar no lugar das pedrinhas no aquário? A gente usa a zeolita como um produto para absorver amônia. Aí é usado em transporte, é usado em grandes filtragens, usa muito em lago, que a gente precisa demanda tirar muita amônia, aquário de quínguios. Nunca vi usar como cascalho. Não sei se seria interessante, no sentido de que todo material que absorve, né? A gente fala absorve, é quase a mesma coisa que absorver. Tudo que tira elementos da água pode devolver, pode ficar saturado e devolver. A gente fala no mercado, e eu acredito que isso realmente aconteça, que carvão e zeolite, de maneira geral, em algum momento que ele satura, ele passa a devolver o que ele estava guardando, ele vai saturando e piorando a qualidade de água. Então seria um cascalho que a gente teria que trocar. E aí a função do cascalho hoje em dia não é mais, a gente não lava mais o cascalho, a gente não desmonta o aquário. Hoje a gente só sifona, faz trocas parciais e nunca desmonta. Então imagina que se a gente fizesse isso como um cascalho, uma hora a gente vai ter que desmontar ele para jogar fora. Se for um aquarinho pequeno, até não é o maior dos problemas, mas não sei se é muito
não é maior, não é o melhor jeito talvez de utilizar. Ficaria melhor dentro de uma bagzinha, dentro de um filtro, porque a gente vai ter mais circulação de água passando, ou seja, ela vai funcionar melhor. E aí quando saturar você só joga fora e põe outro, sem ter que desmontar aquário, sem fazer nada. Acho que é um uso mais válido. No vídeo do canal chamado Filtro para Aquário, como escolher o certo, que tem uma série de filtros, você fala um pouco sobre a funcionalidade de cada um deles. O Socorro Queiroz fez um comentário bem legal. Ele falou assim: meu netinho de 9 anos vai começar a cuidar do seu aquário com a ajuda da sua mãe. 30 litros, né? Qual filtro devo comprar? Aí ele colocou que ele também queria criar um com lambari. Será que dá certo? Então foram duas perguntas sobre o filtro aí para um aquário de 30 litros e sobre a ideia de criar lambari. Tá. Ah, legal que seu netinho vai começar aí no hobby do aquarismo. É um hobby muito interessante que a gente incentiva muito que a gente coloque as crianças para praticá-lo, porque ele além de ser super interessante, é muito educativo, porque a gente consegue ensinar física, química, biologia, uma série de coisas. Tem toda a questão de ecossistema, de ecologia, de preservação, de meio ambiente. Tem bastante coisa associada, além de ser um pet ótimo, que ocupa pouco espaço, que tem essa parte toda do afeto, do cuidado, de ensinar responsabilidade. É um pet como os outros e a gente fica muito feliz em ter o nosso animal de estimação em casa, seja qual for, e um peixe traz tanta alegria quanto os outros pets mais convencionais. Sobre a filtragem, um aquário de 30 litros, a gente tem muitas opções. Eu indicaria, se a gente for falar de filtro externo, um HBL 301, que é um filtro da Samsung, mas um filtro interno também já daria conta, como um JP 32F, pode ser o 33F, se você quiser um pouco mais forte. A diferença entre o filtro interno e externo, basicamente aqui o interno é mais silencioso, mas você tem que limpar ele mais vezes. O filtro externo é menos silencioso, você tem que manter a altura da água sempre alta para a gente não forçar o filtro, né? Deixar o aquário sempre completinho, é um cuidado extra, mas ele é uma filtragem melhor, mais eficiente. É mais fácil de trocar o cartucho, a gente tem que limpar ele menos, então é uma diferença só de trabalho mesmo. Os dois vão fazer a mesma função no aquário, mas um dá um pouco mais trabalho que o outro, mas tem vantagens e desvantagens, que é o que eu coloco lá nesse vídeo. Eu indicaria um desses dois para você começar bem aí com o seu aquário de 30 litros. E sobre o lambari, então, lambari, várias pessoas criam em aquário, é super possível, ele se adapta, é um peixe super resistente, só que é um peixe que cresce e que libera muita amônia. Além de tudo, ele é bem agressivo. Ele vai comer os outros peixes depois, dependendo do que você colocar. Então, se depois colocar uma espadinha ou uns peixinhos que tenham filhotes, que é o que normalmente as crianças gostam, esses lambaris podem causar problemas no futuro, porque eles vão comer os outros peixes, eles são bastante agitados. Então, um aquário que não tiver tampa, eles podem pular, talvez não seja tão interessante. Eu indicaria para um aquário de 30 litros, espadas, platis, molinésias, lebistes, né? Peixinhos menores, ou até uma beteira bem bonita, com plantinha, com enfeitinhos que as crianças gostam, e usar o filtro, que fica bacana para o beta. Acho que seria mais interessante para a criança, porque o lambari, além de tudo, não é muito colorido, não vai se reproduzir e vai ter essa dificuldade de que ele cresce bastante. Para finalizar, um problema, né? Um BO. BO. Então, o Márcio da Silva, ele colocou lá no vídeo que a gente fez sobre canister Hang-On, HBL 802, 801, 803 da Samsung Unboxing, né? Ele falou assim: o meu sempre deixo na maior potência, mas vez ou outra, recentemente com maior frequência, ele diminuiu a potência de saída, fica só pingando e fica fazendo aquele barulho como ocorre quando a energia cai e volta. Aquele barulho do cano se enchendo, mesmo sem ter tido queda de energia. Eu até tirei e enchi a boca novamente, né? Fechei para evitar aquele efeito de ar. Assim que liguei, funcionou normal, mas 10 minutos depois voltou a pingar. Ele tem uns 3 meses de uso só. Eu fiz e tem um mês que eu fiz limpeza. O que pode ser que está acontecendo? Eu lembro até que você já até comentou algo parecido uma vez, né? Na verdade, todos esses filtros tipo canister, eles têm uma capacidade de filtragem maravilhosa, mas eles são muito dependentes A água, ela tem uma propriedade de que as moléculas grudam uma na outra e ela vai funcionar, ele vai andar com uma energia extra. É assim que é feito, por exemplo, como as árvores muito altas conseguem levar a água da raiz até o topo.
é por essa ligação que uma molécula faz na outra e uma vai puxando a outra, né? A água, quando está unida, vai fazer esse efeito e os filtros são feitos para trabalhar dessa forma, que a água esteja unida e ela vai circular e usar essa energia para circular melhor. Toda vez que tiver ar nesse sistema, vai zicar tudo. Então, uma vez que entra ar num sistema de filtragem fechado, que é o tipo de canister, a gente vai perder essa força, dessa união da água, dessa adesão das moléculas. E aí, ele já não vai ter uma hidrodinâmica perfeita dentro do filtro. É isso que deve estar acontecendo. De alguma forma, entra água nesse filtro. Se não for de alguma forma, entra ar nesse filtro. O que foi que vocês estão rindo? Me perdi. De alguma forma entra ar no seu filtro. Então você tem que verificar todas as conexões, se não está entrando ar. A gente tem que verificar o nível de água, né? Para ver se não está baixo e por isso ele acaba puxando um pouco de ar. E isso pode estar fazendo esse efeito. Mas ainda tem uma outra dica, que às vezes antes disso, se não tiver entrando ar e você tiver certeza que está tudo instalado bonitinho e não está entrando ar, de repente a tomada que você está usando tem muitos equipamentos ligados. Não sei como você ligou aí na sua casa. E uma coisa que a gente testou aqui, a gente tem uma equipe técnica que faz o tratamento, as garantias dos produtos, faz muitos testes e a gente notou que alguns equipamentos fazem barulhos durante o funcionamento e é por causa de baixa de tensão elétrica. E isso acontece quando tem muitos equipamentos ligados na mesma tomada. Então, de repente, onde você ligou esse filtro, tem muito equipamento. De vez em quando dá uma baixa da tensão. Toda vez que baixa a tensão, bate o impeller, eles fazem um ruído e talvez ele perca um pouco dessa força. Então, pode ser que o que esteja acontecendo na sua casa é essa questão de uma variação de tensão. Isso pode até, inclusive, ter danificado já seu filtro. Então, pode ser que ele ficou mais fraco por conta dessas quedas de tensão recorrentes e tudo mais. Então é uma possibilidade, mas a maior e mais comum de acontecer é essa de entrar ar. Mas talvez você notasse também se estivesse puxando ar. Outro ponto pode ser sujidades mesmo, sujeira. Se tiver muito sujo, o filtro vai perdendo um pouco essa capacidade. E como eu falei, como eles trabalham como pressão, esses sistemas fechados tipo canister, se começar a dificultar, ele vai perdendo a vazão e vai trabalhar mais fraco do que ele estava. Uma outra coisa que pode fazer um filtro, qualquer filtro, sem ser canister também, perder essa força de movimentação da água qualquer tipo de dano ao impeller. O impeller é uma hélice imantada que tem dentro do cabeçote, da bomba ou do filtro, o que for. Verifica se não entrou alguma sujeira ou alguma coisa que quebrou esse impeller e ele já não está funcionando direitinho. Às vezes também ele tem uma parte plástica e uma parte magnética. E elas são coladas. Às vezes isso descola e aí ele já não funciona direito também e a gente perde o rendimento do canister. Então são várias possibilidades. Vai testando e manter ele sempre muito cheio. Esse canister, eu já tive a oportunidade de instalar ele em alguns lugares, porque é um equipamento que eu gosto bastante, então toda vez que eu monto o aquário eu coloco ele. E ele tem talvez uma dica e um jeitinho que tem que encher ele muito, enche ele e quando você fechar tem que voar água para fora, aí você encheu o suficiente. Aí você instala ele e ele funciona super forte. Se você só encher até onde parece que está cheio, encher até aqui, fechei e não voa água, não está cheio. Então você tem que encher até voar água para fora. Quando você for fechar o cabeçote, tem que espirrar água. Aí deu certo e vai funcionar bem. Essa é a minha dica para esse equipamento. Eu já instalei vários. A primeira vez que eu instalei, eu apanhei, que eu não conseguia fazer ele funcionar forte. Aí eu descobri isso e super funciona. Então é isso, pessoal. Hoje eu respondi essas perguntas que o pessoal aqui, o Carlos e o Vitor do marketing, separaram para mim. Eu adoro responder as perguntas. Eu às vezes venho meio aqui de sopetão e respondo o que vem na minha cabeça. Se ficou incompleta, se vocês querem saber mais, pergunta de novo que a gente responde. Não tem problema nenhum. Continue seguindo no nosso canal e até a próxima.